E se eu te contar que 4 dos maiores rivais da história do boxe lutaram um contra o outro, no auge, sem fugir e sem desculpa? Essa não é só uma história do boxe. Essa é a história de Leonard, Duran, Ernest e Hengler. 4 lendas que se cruzaram nos rings e incendiaram os anos 80. Pois essa, meu amigo, é a história dos 4 reis do boxe. Quer saber um pouco mais? Então vem comigo. Olá, eu me chamo Alan, eu sou publicitário esportivo e eu quero te convidar para embarcar em mais uma história do boxe. Entre a realeza nós temos Sugar Ray Leonard. Ele era bonito, sorridente, medalhista de ouro dos Jogos Olímpicos, era um verdadeiro queridinho da América. Mas ele quase teve que largar tudo quando seu pai ficou doente e teve que sustentar sua família sozinho. Mesmo assim, ele lutava sorrindo, mesmo que com o coração apertado. Já no ringue, ele era inteligente, veloz, astuto e muito imprevisível. Ele não só queria vencer, mas encantar. Seu estilo de boxear lembrava o seu grande herói, Sugar Ray Robinson, que eu já te contei aqui nesse canal. E inclusive ele acabou pedindo permissão para a família para ele poder usar o apelido Sugar Ray. E apesar de Robinson ser o seu grande ídolo, ele queria deixar sua própria marca no ringue. Nossa próxima estrela é Roberto Duran, um grande astro que cresceu nas ruas duras do Panamá e acabou lutando meio cedo, aos 8 anos de idade. O seu estilo já era brutal e ele jogava sujo se fosse preciso. A sua intenção era destruir o adversário. E quando ele subia no ringue, era como se ele levasse o peso de uma nação inteira nas costas. Isso porque o seu povo via nele o reflexo contra o imperialismo e a pobreza. Duran não lutava por cinturões, mas por orgulho. E falando em orgulho, nós temos Marvin Hengler, um atleta que passou anos sendo ignorado. Os promotores o evitavam. Era canhoto, perigoso, mas sem padrinhos. Quando ele finalmente venceu Antônio Fermo e ganhou o título mundial, saiu pelo ringue gritando: "Agora vocês vão ter que me respeitar." Era frio, tático e violento. Um verdadeiro operário do ringue. E a sua vingança era a consistência. Ele era tão obcecado por respeito que acabou mudando seu nome para Marvelous Marvin Hengler, depois que a imprensa se recusou a chamar pelo apelido. Isso é realmente uma obsessão. E por último, mas não menos importante, Thomas Ernest, dono de braços longos e um direto devastador. Era conhecido como Hitman e parecia ter sido moldado para nunca ser tocado. Ernest treinava duro, falava pouco e respeitava até demais. Vindo de Detroit, treinado por Emanuel Stewart, uma grande lenda da Croc Gym, Ernest aprendeu a transformar frieza em arte. A sua missão era provar que agressividade e elegância podiam sim andar juntas. Mas por que eles foram chamados de os 4 reis? Bem, primeiro porque eles eram campeões mundiais no mesmo período. Mas não só por isso, mas porque eles aceitaram o desafio de se enfrentar no auge sem fugir. Isso não só gerou lutas lendárias, como criou rivalidades que marcou toda uma década e levantou o boxe mais uma vez. Era quase um Game of Thrones do boxe. Cada campeão com um jeito totalmente diferente. Temos o carisma de Leonard, a raiva de Duran, a frieza de Ernest, além da grande obstinação de Hengler. E juntos eles criaram uma era que o boxe virou um espetáculo global. Além de mostrar para todo mundo que coragem, marketing pessoal e legado andam juntos. Mas nenhum desses campeões era tão marcante quanto você deixando esse like aqui. Então, deixa o like. Percebe o que cada um deles tinha em comum? Cada um construiu a sua própria imagem, a sua marca, a sua identidade. E isso vale para qualquer atleta hoje em dia. E se você quer aprender a fazer o mesmo e mostrar o seu nome, atrair mais alunos e até patrocínios, eu montei o curso completo para você. O melhor de tudo é que ele é 100% online por apenas R$ 49,90. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas voltando. E é aqui, meus amigos, que as histórias se cruzam. A elegância de Leonard contra a brutalidade de Duran. Era a técnica contra a raiva. No final da história, Duran venceu, dominando ali no corpo a corpo. Mas na revanche foi diferente. Leonard dançou, zombou, até que Duran parou e disse:
no mais. Percebe que meu espanhol tá melhorando, né? E o mundo ficou em choque. Uns disseram que ele desistiu por humilhação, outros por dores abdominais. E a verdade nunca ficou clara, mas o mito cresceu. Quase 10 anos depois do primeiro embate, Leonard e Duran se encontraram pela terceira e última vez. Mas o clima era diferente, já não havia mais a mesma tensão. Afinal, ambos já eram veteranos. Leonard controlou a luta do início ao fim, vencendo por decisão unânime. Já em 81 nós tivemos Leonard vs Earns. Os dois invictos. Leonard perdia na pontuação, até que no 14º assalto, tudo mudou. Leonard demoliu Earns em uma sequência absurda. Essa é uma das maiores viradas do boxe. E o resto é história. 8 anos depois da Primeira Guerra, Leonard e Earns voltaram ao ringue. Earns começou feroz, derrubou Leonard 2 vezes, no terceiro e no 11º round. E parecia ter vencido, mas os juízes viram diferente, empataram a luta. Um dos placares mais controversos daquela época. Earns, frustrado, sentiu que a vitória foi roubada, e Leonard admitiu depois que ele merecia ganhar. Tivemos também Hengler vs Earns. E essa aqui não foi uma luta, foi um tiroteio. Foram 3 rounds com intensidade de 15. Earns quebrou a mão, Hengler sangrava, mas nenhum dos dois recuou. Até que Hengler venceu e o mundo aplaudiu de pé. E essa luta virou uma grande referência. E para fechar a chave nós temos Hengler vs Leonard. Hengler estava no auge e Leonard tinha acabado de voltar da aposentadoria. Foi uma luta inteligente, estratégica e bem equilibrada. E no final das contas, os juízes deram a pontuação para Leonard. Hengler se sentiu traído e nunca mais voltou pro boxe. Muitos dizem que ele se cansou do sistema, mas a verdade é que ele saiu da mesma maneira que ele entrou, do jeito dele. Em 83, Duran subiu de categoria para desafiar o campeão dos médios. Muitos acharam que seria um massacre, mas o panamenho mostrou que ele sabia jogar. Duran não bateu de frente, ele se adaptou e só nos rounds finais Hengler assumiu o controle. Venceu por decisão, mas com respeito. E para finalizar, em 1984, Earns vs Duran. Essa era para ser uma guerra, mas virou uma execução. Earns não deu chance. Ele era alto, preciso e explosivo. Nocauteou Duran no segundo round com um direto monstruoso. Foi a única vez que Duran foi apagado assim, de forma tão brutal. A imagem do panamenho caído ficou marcada como um dos nocautes mais devastadores da era. A verdade é que os reis não tiveram um reinado perfeito.
não foram invencíveis, mas juntos foram imortais. Criaram uma era onde os melhores enfrentavam os melhores. E cada luta era mais um capítulo nessa guerra. Eles não só queriam vencer, mas ser lembrados. Hoje nós falamos de coragem, legado, rivalidade verdadeira, mas não falamos de cartel. Nós falamos dos 4 reis. Mas e você, já conhecia a história desses grandes ícones? Conta aqui pra mim nos comentários. E se você quer mergulhar mais fundo na história do boxe, confere esses vídeos que estão aqui no card. Vem saber o que é que Joe Louis tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, ou quem são os 5 maiores boxeadores mexicanos de todos os tempos. Então não esquece de se inscrever para mais conteúdos como esse, e eu te vejo no próximo round.